todos, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série Gigantes da Fé. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a vida de Martinho Lutero, o grande reformador, o cisne alemão profetizado por John Huss quando estava sendo morto na fogueira, onde ele disse: hoje vocês podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne. Ele vocês não vão conseguir parar. E depois de 102 anos, Martinho Lutero estava fixando suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dividir esse personagem em 2 episódios, dada a relevância da sua vida, da sua contribuição na causa do cristianismo. Então, Lutero nasceu em Eisleben, dia 10 de novembro de 1483. Ele teve uma infância pobre e o seu pai desejava que os seus filhos tivessem uma vida melhor do que a deles, é o desejo de todos os pais, né? Eles eram camponeses e o seu pai teve uma oportunidade para trabalhar nas minas de cobre, e ele, em 1484, a sua família se muda para Mansfeld, onde ele teve os seus primeiros estudos, e em seguida ele deu continuidade nos seus estudos em Magdeburgo. E em 1498, ele vai para a cidade de Eisenach, que é a terra da sua mãe. E ali ele entra num colégio que tinha como, vamos dizer assim, forma de a didática, tinha dentro daquele currículo, daquele sistema de aprendizado, a mendigância, né? Que era uma forma de autossustentar. Uma vez longe dos seus pais, ele, mesmo estando na terra da sua mãe, que a sua mãe era natural dessa cidade, a sua família não podia dar a ele o sustento. Ele teria que, prestando serviço, ele ia de porta em porta, cantando, prestando serviços na igreja, cantando, e mendigando o seu pão naquelas casas. E num determinado momento, ele bate na casa de uma senhora, que era uma das senhoras mais ricas da cidade, chamada Dona Úrsula Cotta, conhecida na história como a Sulamita Piedosa, né? Então, e ali aquela mulher acolhe ele passa a fazer parte da família, e ela trata ele como se fosse um filho. E depois, posteriormente, é interessante que Lutero, quando já era bem conhecido, ele também socorre o filho dessa mulher. É interessante como os desdobramentos da história, né? Mas essa mulher foi de extrema relevância, ela foi significativa na vida de Lutero, no momento que ele precisou. Em 1501, ele ingressa na Universidade de Erfurt, que era a principal universidade da cidade. Em 1502, ele se torna bacharel em artes e inicia o seu mestrado, que era o último grau para ele ingressar no curso de Direito. Então ele termina o último grau aqui, para ingressar na universidade, no curso de Direito, que era o desejo do seu pai. Porém, um episódio, no meio do caminho, um episódio muda a sua vida. Ele, num determinado dia, ele foi visitar os seus pais, e na volta para Erfurt, quando ele estava chegando em Erfurt, ele foi acometido de uma tempestade de raios, trovões, e ele ficou apavorado. E ele estava junto com um amigo, e o seu amigo
em razão de um raio que caiu muito próximo deles, caiu desmaiado. E Martinho Lutero ficou extremamente assustado, extremamente apavorado. A gente tem que entender que nós estamos falando da Idade Média. O medo da morte, o medo do inferno, assolava, apavorava as mentes e os corações daquelas pessoas que viviam nesse período. Então, Martinho Lutero, ele tinha uma mente medieval. Ele sentia pavor do medo da morte, e com isso, com medo de morrer, ali ele faz um pedido a Santa Ana, que era a padroeira dos mineradores, e ele disse as seguintes palavras: Santa Ana, me socorra, se me socorreres, me tornarei um monge. E com isso, contrariando seus pais, contrariando os seus amigos, ele em 1505, dia 17 de fevereiro de 1505, ele bate nas portas ali do convento de Erfurt e ingressa na ordem mais rigorosa que existia, que era a ordem dos agostinianos. E ali, ele era uma pessoa extremamente piedosa, ele se sujeitava a fazer os serviços mais banais, mais insignificantes, apesar de, nesse tempo, ele já demonstrar ser uma mente brilhante, ser uma pessoa promissora, intelectual, mas ele se sujeitava a fazer os serviços mais humildes, mais simples, mais insignificantes ali no convento. E ele se autoflagelava por não encontrar, por se sentir muito culpado, ele não sentia paz. E, inclusive, ele tem um grande problema a respeito da justiça de Deus. Ele via Deus como um Deus irado, né? E por isso ele se apegava nos santos, em Maria. Olha o que ele diz aqui nos textos, abre aspas: e visto não podermos fazer tal coisas, éramos encaminhados aos santos para que apelássemos a eles. Se rezássemos a querida Mãe Maria, diziam, talvez ela pudesse desviar a ira de Cristo e nos obter misericórdia. Fecha aspas. Olha só, então a gente vê de onde surgiram, né, essa insistência, onde essa doutrina foi solidificada já nesse tempo. Então, ele via Deus como um Deus irado, ele tinha que apelar aos santos, a Maria, né? Até hoje, recentemente eu vi um slogan num carro que dizia assim: peça à mãe que o filho atende. Então já como é uma prática, uma doutrina romana que ainda está em uso, né? A gente pode se dizer assim. E em 1506, Lutero se torna monge, né? E ele recebe um conselho de um homem que vai ser muito importante na sua vida, Staupitz. Staupitz diz para ele assim: olha, estude a Bíblia, não se apegue aos escritos a respeito da Bíblia, estude a Bíblia, né? E em 1508, Staupitz vê um potencial nele, né? E indica Lutero para lecionar na Catedral de Wittenberg, no curso de filosofia. E em paralelo, Lutero começa a lecionar em Wittenberg, e em paralelo ele continua os seus estudos na cidade de Erfurt, que ficava a 200 quilômetros mais ou menos de Wittenberg. E o que acontece? Nesse translado que ele estudava, que ele passava a estudar. E é interessante que em Erfurt ele passa a nesse curso que ele fez, ele passa a ter acesso à obra
de dois teólogos que vão ser muito importantes, que inclusive vão influenciar João Calvino, que é Guilherme de Ockham e Gabriel Biel, que eles já falavam a respeito da autoridade das Escrituras, da autoridade do concílio que está acima do Papa, coisas que já eram contrárias aos ensinos da Igreja Romana daquele período, né? E em 1508, Martinho já era uma pessoa, uma mente brilhante, não só em termos de piedade, ele era uma pessoa intelectualmente muito bem preparada. Em 1510, por volta de 1510 e 1508, houve um problema na ordem dos conventos, da ordem augustiniana, um problema nos conventos. E Staupes, que era o vigário geral, ele precisava ir até Roma para resolver esse problema. Como ele acha que tinha um problema de saúde, ou já era uma pessoa de uma certa idade, ele indicou que Lutero fosse no seu lugar, porque Lutero nessa época tinha 26 anos, e essa viagem era feita a pé, né, de Wittenberg até Roma. E Lutero vai nessa viagem, e o que acontece nessa viagem, né? Imagina assim, todo padre, e até hoje, né, todo padre, todo sacerdote católico romano deseja conhecer a Basílica de São Pedro, conhecer Roma, e nessa época não era diferente, era uma realização para ele se sentiu muito alegre com essa oportunidade. E no caminho, né, que foi um trajeto que eles trilharam a pé, no caminho eles pararam em Lombarda, na Itália, num convento beneditino. E Martinho Lutero ficou pasmo com a vida com que aqueles padres levavam, assim, uma vez comparado com a vida que eles levavam no mosteiro onde ele estava, ali em Wittenberg, né, que era o mosteiro augustiniano. Então, um contraste que começou a chamar a atenção dele, da vida promíscua, da vida não jejuavam, não faziam aquelas penitências, muito menos preocupado do que eles, e aquilo chamou a atenção de Lutero. E Lutero, na sua caminhada, ele chega em Roma, e quando ele avista de longe a cidade de Roma, ele diz assim: salve Roma, 3 vezes santa pelo sangue dos mártires aqui derramado. E uma vez em Roma, ele era comum, tinha uma escadaria lá com 28 degraus, a escala santa, que todas as pessoas que visitavam Roma, inclusive até hoje, vão visitar essa escadaria. Mas naquela época, subir essa escadaria implicava indulgências, né? Quer dizer, em receber o perdão por alguém que havia morrido. E Martinho Lutero subiu essas escadarias, olhando cada degrau um Pai Nosso, e quando chegou no último degrau, ele passou a questionar, ele veio na mente dele: e se isso não for verdade? E se todo esse sacrifício de subir essa escadaria de joelhos não tirar o meu avô do purgatório? E ele passou a questionar. Isso aqui começa o seu questionamento, né? E a gente vê também, aliado, o que ele viu ali também chamou muito a atenção dele, a imoralidade do papado. E ele volta para sua cidade, em Erfurt, né? E ele começa ali em 1512, 1513 a seguir os conselhos de Staupes e começa a estudar o livro de Salmo. E em 1514 ele assume o pastorado da igreja da cidade e ele passa a se tornar uma pessoa muito popular em função da sua pregação, já voltada para a palavra. E em 1515 ele se torna o vigário geral, ele passa a ser o responsável por
11 conventos, perdão. E aqui a gente começa a ver a atuação de Deus preparando o caminho, né? Então, aquelas ideias de Lutero que vão eclodir na Reforma, ele tem a oportunidade de difundi-las, vamos dizer assim. A gente vê que quando qualquer um daqueles personagens dos pré-reformadores que nós falamos nos episódios anteriores poderiam ser o reformador, mas Lutero ele estava no lugar certo, no momento certo. O contexto em que Lutero estava inserido era o contexto apropriado, né? E nós vamos ver também, aliado a invenção da imprensa, que nós vamos falar também no próximo episódio, e ele se torna o vigário geral e ele passa a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e ele se depara com 2 textos que eu quero ler com você. O primeiro encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o verso 21 ao 24. Olha o que diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E uma vez em contato com esse texto, ele escreve o seguinte, olha, são palavras de Lutero, abre aspas: eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar não a firmeza de coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo. A justiça de Deus é nele, no Evangelho, revelada. Isto porque eu, professor, eu odiava esta expressão, justiça de Deus. Os professores me haviam ensinado, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores e injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que, por fim, observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive de fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Fecha aspas. E a partir desse texto foi onde a sua mente foi aberta e ele passa aqui agora a questionar a questão das indulgências, o andar, subir de joelhos as escadarias, né? E é interessante que em 1516 ele recebe um catálogo de relíquias da Igreja de Todos os Santos. E isso é que motiva Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses.
que é o próximo episódio. No próximo episódio nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso e daremos continuidade no desdobramento, no desfecho, até chegar na dieta de Hornes ali, onde ele tem que se retratar, e ali a continuidade, né, aquilo que vem posterior, que são os outros reformadores, o Zwingli, o Calvino. Nós iremos falar, não no próximo episódio, a respeito dos outros reformadores, mas nós falaremos até onde termina a contribuição de Lutero. E eu queria deixar com você, para reflexão, a importância de nós nos dedicarmos à palavra, de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos. Os livros são importantes, mas a palavra de Deus é que vai produzir em nós vida, que vai produzir em nós reflexão, que vai produzir em nós mudança, que vai produzir através da palavra em nós enxertada a vida para que a gente possa compartilhar. Então, meu amado irmão, não é que você tenha que deixar os livros de lado, mas nós temos que priorizar as Escrituras, porque são elas, foi Jesus que disse, são elas que testificam de mim. Então, na próxima semana nós continuaremos falando do nosso grande personagem que é Martinho Lutero. Até semana que vem, Deus te abençoe.